Boa tarde, gente. Queria agradecer a presença de vocês e abrir a audiência pública, chamando para compor a mesa a senhora Carmen Dolores, representando o Fórum Municipal de Educação, professora Ana Lúcia, do Simpere, Clínio, representando o Sindicep. Bem, gente, nós chamamos essa audiência para discutir e debater o não cumprimento do Plano Municipal, a não implementação do Plano Municipal de Juventude e o quê? De juventude, desculpa, de educação. E é uma pena que não tivemos aqui representantes da Secretaria de Educação para que expusesse a real situação, que eles, aliás, a versão deles sobre essa questão. Então, nós vamos passar a palavra para os componentes da mesa e depois abrir ao público. Meu papel aqui vai ser, como normalmente se faz nas audiências públicas, de mediação, e depois a gente faz os encaminhamentos e procede com os instrumentos cabíveis. Então, era bom que a professora Carmen Dolores iniciasse a exposição que ela preparou sobre as metas que não foram cumpridas do Plano Municipal de Educação. Por favor, Carmen. Alô, pronto. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu sou professora Carmen Dolores, componente do Fórum Municipal de Educação. E, inicialmente, queríamos agradecer a presença de todos aqui presentes, né, onde a gente tem aqui várias pessoas representando várias entidades e que, durante a nossa audiência, a gente vai dialogando e conversando sobre na verdade, essa lei que o Plano Municipal de Educação fez um ano, né, agora no mês de junho, 8 de junho de 2015, a gente aprovou o Plano Municipal aqui na Câmara, não o plano que os professores discutiram na Conferência Municipal, mas um plano que foi elaborado pelo governo sem a participação da sociedade civil, e sem a participação, sem haver um respeito às decisões que foi decidida na 11ª Conferência Municipal de Educação. O vídeo
Tem a internet? Pegou não? A gente tinha pedido, se o rapaz aqui da casa, que a gente queria, na verdade, iniciar apresentando um vídeo, que foi o vídeo do dia da aprovação do Plano Municipal de Educação, onde na oportunidade a gente ouviu um protesto de todos de grande número de pessoas, né, de entidades, de professores e da sociedade recifense, na oportunidade de aprovação desse plano. E esse vídeo ia mostrar bem rapidinho, é 1 minuto e esse vídeo, eu achava importante a gente começar relembrando essa história de um ano atrás, que foi um momento de luta, um momento de resistência, né, pelo desrespeito à não aprovação do Plano Municipal de Educação. Então, eu acho que essa foi a introdução, que o vídeo mostra que não precisa mais palavras, né? Que foi o nosso grande mote, que foi: queremos o nosso plano aprovado na Comude. Que foi esse o processo inicial de luta para que fosse respeitado. Acreditamos, que não fosse possível a sua integralidade, mas que fosse considerado uma parcela significativa do plano, e que a gente sabe que isso não ocorreu. Então, agora eu vou rapidamente tentar ser o máximo sucinta possível, apresentar as 20 metas do Plano Municipal de Educação que foram aprovados há um ano atrás aqui na Câmara Municipal. Tu pode passar, por favor? Então, a lei do plano, né, que é a lei 18.147 de 2015. Na verdade, o Plano Municipal, ele é uma lei, e essa lei vem sendo descumprida por quem ela própria elaborou, que foi a própria prefeitura que elaborou o plano. Esse plano foi transformado numa lei. Ah, tá, obrigada. Pronto, deixa eu ver agora o próximo. Não sei se está pronto. Voltou ao contrário, deixa eu ver. Passe. Isso não tá. Pronto, então tem o seu primeiro artigo, né, que coloca como esse plano municipal, ele tem uma vigência de 10 anos, né, ele foi em 2015, e ele, de fato, respeita a orientação do Plano Nacional Municipal do Plano Nacional de Educação, que também foi uma lei. E, a partir disso, estados e municípios foram obrigados a cumprir, elaborar o seu plano decenal, e o objetivo desse plano é a construção de políticas públicas para a educação do município num período de 10 anos. E aí a gente tem os principais princípios desse plano, que foram aprovados aqui na Câmara dos Vereadores, né, que é o combate ao analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, priorizando, principalmente no caso do município do Recife, a educação infantil, a superação das desigualdades educacionais, né, que eu acho que foi uma grande bandeira também, e essas desigualdades está com ênfase na cidadania e na
rompimento de todas as discriminações. Então, outro item foi a melhoria da qualidade do ensino e a promoção para o trabalho e a cidadania. Pode passar. Eu vou direto para as metas em função de que são muitas metas e eu vou só apresentar e depois, na oportunidade, eu me inscrevo. Mas eu acho interessante que antes da gente discutir o cumprimento dessas metas ou não, a gente relembrar um pouco essas metas. Eu acho que antes de começar falando sobre as metas, eu coloquei o que eu acho fundamental. O Plano Municipal de Educação, ele foi aprovado 3 formas de monitorar esse plano. Né? Então, a primeira entidade que tem a responsabilidade de monitorar esse plano é o Conselho Municipal de Educação. Ele tem a responsabilidade de também acompanhar se as metas estão sendo ou não cumpridas. A segunda instituição responsável é a Câmara dos Vereadores, que também tem essa responsabilidade, já que essa lei foi aprovada aqui na casa, né? Foi aprovada na Câmara, então eles acompanhar o cumprimento dessa lei. A outra instituição que tem um papel de monitorar e acompanhar é o Fórum Municipal de Educação, né? Então, a Prefeitura do Recife, até o presente momento, ela não tem reconhecido o Fórum Municipal. As entidades aqui presentes, que são do Fórum Municipal de Educação, né? Eu gostaria que ficassem de pé para que as pessoas conhecessem. Então, por favor, o Sindicep, a CUT. Uma questão de esclarecimento, aqueles que possam ficar de pé, Quem puder. Tá certo. Levante a mão ou fique de pé. CUT, a AFI, que é a Federação das Associações de Moradores do Ibura, Jordão, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a Campanha Nacional pela Educação. Levanta aí, por favor, a mão, Betinho. A campanha que tem aqui a representação em Recife. Quem mais está presente? O Sindicep, o Simpere, CSP com Lutas, o representante dos conselheiros tutelares, o grupo da pessoa com deficiência e o movimento de luta pela moradia MML, tá certo? Tem mais alguém? Pronto, então aqui tem uma representação de algumas entidades que fazem parte do fórum. E a gente tem levado uma luta no sentido de que as próprias entidades estão organizando e acompanhando essas metas do plano por iniciativa das entidades. A Prefeitura realizou, a última reunião que a Prefeitura participou foi em 2015. 2016, ela cedeu espaço para nos reunirmos, que a gente tem se reunido atualmente no Conselho Municipal de Educação, mas a representação da Prefeitura do Recife não tem participado das reuniões do fórum. Então, existe, de fato, o não reconhecimento do Fórum Municipal de Educação. Porque como é que a Prefeitura faz uma política e ela mesma vai fiscalizar ela mesma, né? Então, eu acho que isso é o primeiro destaque importante. O segundo é a primeira meta, que é a meta 1. Né? Que essa meta, ela tem uma parte dessa meta já era para ser cumprida agora em 2016, que é a garantia da universalização para as crianças de 4 e 5 anos. Ou seja, todas as crianças de 4 e 5 anos, elas têm que ter garantido o direito de ter vaga em creches na educação infantil. Com relação às creches, isso ainda tem até 2020 para universalizar, porque a creche ela não é obrigatória, mas a vaga da criança de 4 e 5 anos era para ser cumprido em 2016. Isso era a primeira meta. Depois a gente se inscreve para comentar se as metas foram ou não cumpridas. A segunda meta, né? Será que dá para tu botar aqui um pouquinho para mim? Se é possível, meu pescoço. A segunda meta diz respeito ao cumprimento, à universalização de 9 a 14 anos. Né? Cadê? De 6 a 14 anos, né? Que é a próxima, que no caso é a responsabilidade, né? Tem um microfone que eu possa... Pronto, vou ficar em pé, porque aí eu fico...
Então, essa meta 2, o principal é o que está de vermelho, né? Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 14 anos e garantir de, no mínimo, 95% que todos os alunos da nossa rede, ele concluam, né, ele conclua essa etapa na idade recomendada. Ou seja, a gente precisa garantir que todas as crianças de 14 anos, elas concluam o ensino fundamental, o que a gente chama de 9º ano. Essa seria a nossa meta, a gente avançar para que no 9º ano todas as crianças de 14 anos pudessem cumprir a conclusão na sua idade certa. A outra meta, que é a meta 6, que de fato, como a gente sabe que esse plano ele foi uma coxa de retalhos, ele foi uma cópia do Plano Nacional, que muitas metas foram copiadas. Essa meta, ela não diz respeito à prefeitura, né? De fato, colaborar com a União e Estado para universalizar o atendimento a toda a população de 15 anos a 17, cabe a gente também uma parte disso, claro, porque a gente vai entrar aí a nossa responsabilidade com a educação de jovens e adultos, né? Então, de certa forma, competem uma parte o Estado e a outra parte a Prefeitura do Recife. A meta 4... universalizar em colaboração com o Estado, né, o atendimento de 4 até 17 anos, que na verdade isso tem que se repensar depois, né, garantir a colaboração para que as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ela tenha acesso à escola. Então, daqui, a prefeitura não colocou nenhuma data como a gente veio aí, isso já propositalmente, no sentido de que a gente tem até 2020 para isso, porque não existe um limite de data para isso. A meta 5, pronto, é alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Essa seria uma meta. E claro que a gente vê que essa meta já está comprometida. A partir de que o governo federal acabou com um projeto, né, do PENAIC, com outros projetos de alfabetização, que os professores recebiam formação junto com a universidade, e a gente vê que essa meta aí está praticamente inviabilizada, né? Meta 6, oferecer educação, veja, isso aí foi a própria prefeitura que botou, depois a gente vai avaliar o cumprimento ou não, mas ela colocou, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Né? Aí a gente vai ver se de todos os 6 mil alunos, se todos os alunos da rede municipal, que a gente tem hoje 90 mil e um percentual de alunos matriculados na rede municipal, 25% desses alunos eram para estar em escolas integrais. A meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas, com melhoria do fluxo escolar na garantia de aprendizagem, possibilitando que os estudantes avancem em relação aos padrões do desempenho nacional, que é aquela discussão da correção de fluxo, a gente diminuir cada vez mais o número de alunos reprovados e o número de alunos que são evadidos. E a gente depois pode se inscrever para mostrar que a gente teve em 2013 e em 2015 um aumento significativo do número de alunos reprovados e evadidos da rede municipal. A meta 9 é levar a colaboração da União à taxa da população com 15 anos e diante, ou seja, a prefeitura aumentar, reduzir o número de analfabetos a partir dos 15 anos de idade. E a gente pode se inscrever e fazer as considerações das pessoas que são do fórum e qualquer outra pessoa da plateia. A 10 seria a oferta de, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nas etapas de modalidade fundamental e médio integrada à educação profissional. Quer dizer, havia esse objetivo de integrar a educação dos jovens e adultos à educação profissional. A meta 11, a oferta de, no mínimo, 25%
repetiu, a meta 12, que não compete à Prefeitura do Recife, não é prerrogativa constitucional, é a garantia de matrícula bruta na educação do ensino superior. A Prefeitura pode colaborar e incentivar, mas não é papel dela ter responsabilidade sobre o ensino superior. Essa responsabilidade é da União do governo federal e, no caso, do governo estadual, dependendo, como é o caso da UPE, que é a única universidade estadual que a gente tem aqui em Pernambuco. A meta 13, a mesma coisa com relação à taxa do ensino superior. A meta 14, que é uma meta importantíssima, que também não é nossa, que é uma meta, não é a meta de responsabilidade da Prefeitura, é uma meta de responsabilidade do governo estadual, porque é aumentar o número de matrícula na pós-graduação estrito sensu. A Prefeitura pode incentivar, mas a gente não vai monitorar essa meta, porque não cabe à Prefeitura garantir vagas no ensino superior. Não é nossa responsabilidade, no caso da Prefeitura do Recife. A meta 15, que é a mesma coisa, no âmbito do território do município, garantir, no processo de Política Nacional de Formações dos Profissionais da Educação Básica, que trata do inciso 1, 2 e 3 do capítulo 61 da Lei 9.394, que, no caso aqui, é garantir, na verdade, o que é que se diz essa meta? Ela diz que é necessário garantir que todos os professores da rede municipal tenham cursos superior. Ou seja, a gente não pode ter mais na rede municipal nenhum professor que não tenha o curso de graduação ou pós-graduação. Não pode ter professor que tenha magistério. E a gente ainda tem 150 ou 100 e poucos professores na rede que não têm o ensino superior. Né? A Prefeitura teria que fazer convênios com universidades para garantir que esses professores não pagassem do seu bolso, né, e fazer esse curso. A meta 16, que é de responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura tem, o município, ela precisa formar, em nível de pós-graduação, 50% dos seus profissionais. Ou seja, ela tem que, até 2020, para formar mestres e doutores, os professores da rede municipal. Até 2020, 50% dos professores da rede tem que ter mestrado e doutorado. Isso foi aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal. É porque eles aprovaram muito sem ler o plano. Eles não sabem, da maioria aprovou e não sabe nem o que contém um plano municipal, infelizmente. A meta 17 é valorização dos professores, dos profissionais do magistério, da rede pública, de forma a equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente. Ou seja, daqui até 2020, todas as pessoas que tiverem mestrado, essas pessoas e professores e qualquer outro profissional da rede, mas principalmente o magistério, ela tem que ganhar equivalente ao que um professor da Universidade Federal ganha. Ou seja, qualquer doutor que hoje seja doutor na Prefeitura do Recife, ele deve ganhar equivalente a um professor da Universidade Federal, ou qualquer mestre, e isso daqui a 10 anos. Mas para atingir essa meta, a gente precisa iniciar um processo para que daqui a 10 anos isso seja cumprido. A meta 18 é, de fato, o cumprimento do plano de cargos e carreira, não só para os professores, mas para todos os profissionais da educação, docentes e não docentes. Aí depois o pessoal dos sindicatos vão e a gente do fórum vai se posicionar, docentes e não docentes, né? Isso foi aprovado no plano. A meta 19 é a efetivação da gestão democrática, né? Agora, lembrando nós que foi que nessa meta 19, ela foi aprovado, contra nossa vontade, é claro, o desempenho, né? Incluir não só a eleição para gestor, mas também a avaliação de desempenho por mérito. Isso contra a vontade da conferência e da maioria da rede municipal do Recife. Mas isso foi aprovado. A meta 20,
aplicar no mínimo o percentual constitucional obrigatório de 25% da receita do município resultante de impostos, compreendida a proveniente das transferências constitucionais. Ou seja, isso foi aprovado, né? A gente vai se inscrever depois, mas eu só daria um exemplo. O programa que foi criado, o ProUni Municipal, ele desrespeita frontalmente essa meta, né? Ele vai totalmente de encontro a essa meta, onde os recursos do município deveriam estar voltados prioritariamente para a educação básica. E uma parcela desse dinheiro que vai para o ProUni está sendo tirado do, mesmo que não seja, ele não tire dos vencimentos, mas ele está abatendo os recursos de algumas universidades. As universidades iriam, por exemplo, pagar o IPTU e não vão pagar. E o dinheiro dessa universidade que ela ia pagar o IPTU, ela abre vagas para receber pessoas da cidade do Recife, nos cursos de medicina, nos cursos de direito, em vários cursos, né? Então, esse dinheiro que era para ser investido na educação e na educação básica, ele está sendo transferido para um outro segmento que, institucionalmente, de acordo com a lei, não é responsabilidade do poder municipal. A responsabilidade do poder municipal seria a educação básica, que compreende educação infantil e ensino fundamental de 0 a 17 anos. Pronto, era essa para a gente poder relembrar um pouco dessas metas e depois a gente pode se inscrever e sim, muito obrigada. Primeiro a mesa vai terminar de fazer as colocações, né? É uma pena isso tudo, Carmen. Eu durante essa polêmica que houve, que ele não respeitou a Comude, eu estava em licença maternidade, tinha acabado de dar à luz, então realmente não participei desse debate, mas acompanhei à distância. E é algo realmente típico dessa gestão, desrespeitar a democracia. Tanto é que são golpistas, né? Bem, apoiam o golpe, esse escândalo que está acontecendo. Professora Ana Lúcia, gostaria de fazer as colocações. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou do Simpere. Acho que eu gostaria de começar relembrando algumas situações. Nós do Simpere, nós temos profunda divergência em relação ao PNE. Né? Eu acho que eu vou começar até pela linguagem. Se a gente for olhar o PNE, a gente fala de metas, de estratégia, que é uma linguagem puramente empresarial. É uma linguagem puramente de mercado. Quem trabalha com estratégia de recursos humanos, né, recursos humanos estratégicos, você vai ver alcançar metas, alcançar estratégias. Nós, quando falamos em educação, a gente falava em objetivo, a gente falava em método. Hoje a gente está falando de estratégia, a gente está falando de metas. A gente já sente que a linguagem está mudando. Daqui a pouco, gestores vão ser gerentes, coordenadores vão ser líderes e professores vão ser colaboradores. Essa é a sensação que a gente tem. Essa é a sensação que a gente tem. Nós, do Simpere, né, a gente fez uma convocação para a categoria para participar da elaboração do PME. Porque a gente, como o PNE, ele era só uma orientação, a gente queria modificar esse olhar. E houve um amplo debate. Foi a Comude mais longa da história desse município. Foram 10 dias de amplo debate. E essa prefeitura, essa gestão, ela desrespeitou completamente não só a categoria, mas a sociedade civil. Ela desrespeitou a todos. Quando ela jogou o projeto que foi elaborado, que está aqui conosco, jogou na lata do lixo. Essa casa, ela deveria ter feito um outro papel. Aqui a Câmara dos Vereadores deveria ter cobrado, né, porque o papel do Legislativo não é fiscalizar o poder. Ele deveria ter, sim, exigido do prefeito, ter exigido da gestão o plano que foi estudado, que foi debatido durante 10 dias. Essa casa conseguiu fazer pior. Essa casa conseguiu fazer pior quando tirou toda a discussão de gênero que estava dentro do PME. Ela conseguiu tirar do que era ruim e conseguiu fazer pior.
Aí a gente vem para cá, tá certo, a gente está vendo que as metas não estão sendo cumpridas. Mas a gente se pergunta, é esse o nosso plano? É isso que nós queremos para o nosso município? Qual é o nosso objetivo em si? O que é que a gente pretende da educação? A gente quer também, porque a gente às vezes nem se percebe, mas a gente acaba colaborando com essa linguagem de mercado. Porque a educação ela é muito mais ampla. A educação a gente tem que formar. Qual é o nosso objetivo maior em relação à educação? Tá, aí as pessoas vão dizer, não, tem avanços. Tem. Numa meta ou outra. Mas no conjunto, quando a gente pega, a linguagem de mercado está presente dentro desses planos. A gente quer transformar a educação em mercadoria. O que a gente quer da educação? É transformar a educação em mercadoria. Quando a gente olha, está lá, o plano, a avaliação de desempenho, que é fruto do mercado. Né? Porque a avaliação de desempenho, como é que a gente trabalha a avaliação de desempenho na educação? Então a gente se questiona o tempo todo em relação a esse plano. E o Simpério ele vai se fazer presente nos fóruns, ele vai fazer presente em todos os lugares, porque a gente não aceita nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Mas a gente tem profundas críticas e a gente não reconhece esse PNE como o nosso, esse PNE como o nosso. Nós não reconhecemos. Obrigada, professora. Clínio, por favor, suas colocações. Enquanto o Clínio faz suas colocações, eu queria pedir a Silvia para já ir fazendo as inscrições, que depois a gente vai abrir a palavra. Ok. Bem, boa tarde a todas e a todos. Queria parabenizar a iniciativa da vereadora Marília Reis em chamar essa audiência pública, ficando triste, né, ao mesmo tempo em que a gente vivenciou uma primeira audiência pública na construção do plano com com a garra maior, né? A gente acho que isso aqui, o esvaziamento reflete a tristeza que a gente tem também, o reflexo que esse plano traz para a gente de desconstrução, de descontinuidade das políticas e principalmente de descaso da prefeitura, né? Gostaria de fazer algumas ponderações. Como a gente sabe, uma grande marca dessa gestão foi a falta de participação mesmo. Em tudo que ela fez, ela tolheu a voz dos segmentos, como um todo, seja dos trabalhadores em educação, seja dos estudantes, seja das comunidades. A gente não vê funcionamento dos conselhos escolares, a gente vê uma gestão do Conselho Municipal de Educação altamente atrelada à gestão, altamente sem autonomia nenhuma, né? A gente observa que a falta de diálogo ela se apresenta desde o momento que essa gestão se instalou, quando basicamente para chamar uma conferência municipal, para chamar uma comude, né, não houve um planejamento de comude, né? A gente quer começar lembrando que o Plano Municipal de Educação, ele foi chamado de forma assodada. Ele foi chamado porque a prefeitura tinha que cumprir prazos legais de acordo com o Ministério, com o Ministério da Educação, ou cumpria a lei apresentando o plano, vereadora, ou o Recife ia deixar de receber verbas. Por isso que eles tiveram que fazer, e fizeram o plano a qualquer custo, de qualquer forma. A gente viveu aqui já nessa cidade diversas comudes. Uma coisa que a gente repudiou e a gente não pode deixar passar em branco é que, inclusive, quando começou a se fazer um movimento por dentro para a realização do plano e realização da comude, que seria na comude a construção do plano, né?
a vereadora Isabela de Rodão, que nesse momento, ela chegou, lembrou bem, aqui a presença dela me fez lembrar bem que ela fazia parte do Conselho Municipal de Educação, e a Câmara deu um golpe, fez o favor de descompor aquela representação e colocar alguém que fosse responder por eles lá. Porque ela estava querendo fazer realmente uma parte daquela gestão olhando um pouco para o povo, né? Olhando um pouco para os segmentos. Enfim, uma Comude sem diálogo, uma Comude com a participação completamente restritiva, uma Comude sem um material adequado, específico e sem a escuta de fato dos segmentos, sem uma construção que viesse a refletir os anseios da sociedade para se construir um plano para 10 anos. Ora, a gente tem um instrumento aí, né, essa lei 18.147, é uma mera lei de gaveta, né? Quando a gente saiu da Comude, que a gente sabia que ia ter, já teve diversas complicações naquela conferência, quando a gente chegou para de fato consolidar o mínimo que a gente tinha conseguido construir dentro daquela conferência, mas que de alguma forma saía legitimamente como uma construção coletiva, embora muitas coisas, muitas manobras dentro da Comude aconteceram para que a gente não tivesse uma construção legítima, né? Para que a gente não tivesse uma construção ampliada de fato, mas ainda assim conseguimos construir algumas coisas na Comude. E a gente vê ainda, depois de todo aquele esforço, né? Transformaram a gente num monte de palhaços, na realidade, sabe? Foi assim que eu acho que cada cidadão, naquele momento, se sentiu ao chegar na Câmara e ver que o documento que a Prefeitura tinha enviado para a Câmara discutir não tinha nada a ver com o que tinha sido construído. Nós ficamos 10 dias, como a professora muito bem elencou, ficamos 10 dias construindo um documento, construindo um plano que não refletiu em momento nenhum o que a gente fez. Estava aqui apresentado, o secretário botou, e o prefeito botou nossa construção embaixo do tapete e tirou o papelzinho bonito dele de dentro da gaveta. Mandou para cá e assodadamente também contra as vontades, porque desde o início nunca foi nossa vontade que esse plano fosse aprovado, de jeito nenhum. Mas ele tinha que ser aprovado, não é? Então ainda conseguimos, a duras penas, apresentar, através de alguns vereadores, vereador Osmar, vereadora Isabela, alguns vereadores Jurandir Liberal, alguns vereadores que se preocuparam, na realidade, naquele momento ainda, em tentar articular na Casa Legislativa uma forma de contemplar alguma coisa ainda que viesse do povo, alguma coisa que refletisse a vontade de uma categoria ou de outra, aleatoriamente, né? Porque a construção já não era mais, que ela já tinha sido jogada fora, né? Aqui a gente conseguiu aprovar algumas emendas, depois de negociar bastante, né? Quer dizer, só podia apresentar através dos vereadores naquele momento, né? Então a gente procurou nossos líderes aqui na casa e conseguiu ainda aprovar algumas emendas, né? E é nessa perspectiva que a gente vê continuar o descaso da prefeitura. Se chama o Fórum de Educação, se reúne, a companheira Carmen Dolores com muita maestria
certo? Vem puxando a gente, ó, companheiro, vamos lá e tal. Então, viemos forçando a trancos e barrancos o fórum acontecer, porque legalmente, pelo menos alguém tem que acompanhar o que está aí. Né? A gente sabe que não é o que a gente não reflete realmente o nosso desejo que está no plano, mas a gente de fato não tem. Se a gente vai ter que fazer alguma coisa, é lutar para mudar essa gestão e tentar reconstruir alguns pontos numa próxima conferência que venha fazer emendas a essa lei. Certo? Eu acho que existe plenamente, eu tenho pia convicção de que isso a gente vai conseguir fazer, sabe? Mas enquanto não, a gente tem que acompanhar esse plano, só que a gestão não nos dá, é tão truculenta, tão arbitrária, que não nos dá nenhuma possibilidade e não bota a cara, sabe? Ela não aparece para dizer nada, para tanto a gente vê uma mesa, o desrespeito até com a Casa Legislativa de não compor uma mesa, não apresentar uma justificativa ou uma pessoa que viesse pelo menos levar recado, né? Levar um recado ou outro, escutar algumas coisas pela gestão, né? Mas enfim, essa é a marca, né? A gente sabe disso, né? Vim avaliar aqui um ano, falei quase nada na minha fala do plano, porque não tenho nada mesmo a falar, certo? Basicamente, a gente tem muito desgosto de ter uma matéria dessa, onde ainda o que se pode ter de qualquer avanço, a prefeitura ainda está escondendo as informações, só negando para o fórum as informações para que a gente possa fazer o mínimo de acompanhamento e, além disso, não participa do fórum, né? Então, é importante a gente demonstrar com a nossa atitude, com a iniciativa que foi tomada, mais uma vez quero parabenizar a iniciativa da vereadora Marília Reis, e dizer que a gente vai continuar aí cobrando, porque eu tenho 31 anos de prefeitura, completou esse ano. Muitos aqui são militantes da educação e estão dentro da secretaria, são professores, temos pouca gente aqui da sociedade civil organizada, pais de alunos, mães de alunos ou estudantes, ou qualquer outro segmento, mas a gente nunca deixou de encontrar os momentos para deixar o registro da nossa fala, deixar o registro da nossa indignação em relação ao que de fato a gente busca para a educação da nossa cidade. Ainda mais quando a gente viu destruída a parte de toda a construção da gestão democrática dentro da educação, eleição para dirigentes de escola. É um absurdo toda essa questão. E é por isso que a gente aproveita, sabe? Aproveita esse momento para poder refletir que legislativo a gente quer, né? Eu sei que aqui nós somos poucos, né? Somos poucos, mas fazemos muita diferença, sabe? E eu acho que essa é a hora da gente dizer para a população e perguntar: que legislativo a sociedade vai querer daqui a pouco aqui? A eleição está se avizinhando aí, eu não posso deixar de dar essa alfinetada aqui, certo? Porque está se avizinhando aí, certo? A eleição, e quem são os representantes que a gente vai querer de volta aqui nessa casa? Ou de volta ou do novo, para realmente fazer esse tipo de papel que fizeram, certo? Então, assim, para concluir, deixar aqui a nossa contribuição, dizendo que os trabalhadores em educação, os quais nós representamos, nós buscamos vir fazendo uma construção
por dentro de uma mesa setorial de negociações que a gente construiu a duras penas e com muita pressão, certo? E apesar de não ter diálogo, mas a categoria vai pressionar, vai continuar pressionando e a gente espera dias melhores na frente. Obrigado. Obrigada, viu, Clínio? Antes de abrir as inscrições, queria chamar para compor a mesa a vereadora Isabela de Roldão. E caso queira usar da palavra também, já que acompanhou de perto esse debate, e como eu falei, estava de licença na época, e foi vítima de um dos arbítrios típicos do PSB, quando foi retirada da representação no Conselho Municipal da Educação. Tá muito. Isaac Machado. Microfone para Isaac. 3 minutos, por favor, Isaac. Olha que 3 minutos é meio complicado, viu? Que é muita coisa. Não, veja bem, o que eu acho, na realidade, é que a gente tem que achar uma solução aqui, né? Que eu vi muito falar, não, do plano nacional, do plano municipal, mas eu acho que a gente tem que ir para o enfrentamento, sabe? Se tirar uma comissão, vou ver, ir para jornal, porque a gente não aguenta mais. Porque eu fui para algumas reuniões, que eu faço parte do Fórum, certo? Municipal da Educação, e não tinha um representante da prefeitura em nenhuma dessas reuniões que eu fui. Então eu acho que chegou a hora da gente tomar providência, né? Em relação à situação da educação. Porque a gente, como fórum, a gente tem plenos poderes para tomar decisões em relação a isso, né? A gente tem que parar com blá, 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 blá e tomar decisões, formar uma comissão, como eu já comentei com o Carmen, disse, Carmen, bora formar uma comissão, pôr para a porta da prefeitura, né? Porque de uma hora ele vai ter que atender, uma hora ele vai ter que tomar as providências cabíveis em relação ao Fórum Municipal. E quando falaram que o pessoal da Câmara não tinha... Teve uma companheira que falou que ficou pior quando chegou na Câmara, né? Ficou pior, mas com a ausência da vereadora Isabela de Roldão, que estava lutando, né, para defender o artigo, né, que é dos livros que eles tiraram, né, e estava lá defendendo, e eu acredito assim que teve alguns vereadores também que defenderam, mas a bancada da própria prefeitura derrubou. E eu não entendo que contradição danada é essa. Porque a prefeitura diz que levanta a bandeira do LGBT e na hora de agir, a bancada evangélica é que manda dentro da... Então, que prefeito é esse? Que eu não entendo isso. Certo? Então, eu acredito que a gente tem que mobilizar, viu, vereadora Marília e Isabela? A gente tem que mobilizar, fazer alguma coisa em relação à atitude da prefeitura. Procurar o Ministério Público, ver qual é o mecanismo que a gente pode ver. Entendeu? Eu acho que foi a gota d'água, né? Essa posição da prefeitura hoje, não mandar ninguém para representar, né, ela, e que a gente tem que tomar providência. É isso aí, muito obrigado. Outra coisa, queria falar do descaso, certo? Da acessibilidade, né? Que há duas audiências que eu venho, que eu tenho que ser colocado por pessoas. Eu acho que a Câmara, que é a Casa do Povo, está deixando a desejar, certo?
eu queria que os parlamentares, quando fosse para a sessão, comentassem sobre isso com o presidente, né? Para tirar um pouquinho da verba de um, de outro, para poder ajeitar o elevador. Obrigado. Obrigada, Isaac. Tem verba para isso na Câmara. Isso é de responsabilidade do primeiro secretário. Nós vamos fazer a devida cobrança. Você está coberto de razão. Lucas Estevão. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, fora Temer, né? Fora Temer. Parabenizar a mesa, parabenizar a Câmara, as duas vereadoras representando o povo e todo o fórum. Eu sou Lucas Estevão, eu sou morador do Ibura há 33 anos, estudante de serviço social, estou no 4º período e conselheiro tutelar ali daquela região. Primeiro, eu me dizer o seguinte, eu acho que a educação, ela é uma pauta que nunca foi prestigiada pela essa gestão. A gente sabe disso, né? Eu sou conselheiro tutelar e, pasmem vocês, que eu tenho demanda, eu já disse a Carmen Dolores, eu já disse isso à promotora, a gente tem demandas de crianças que não estão estudando desde o ano de 2015. Isso é um absurdo. Isso na educação infantil e na educação básica. Então, é claro e notório que a gestão ela não prioriza a educação. E aí vem saúde, vem habitação, mas a pauta aqui é educação. Então é importante a gente, enquanto fórum, se posicionar de fato, oficialmente, né? E aí eu tenho um caminhamento em relação a isso. O fórum e essa audiência pública, fazer um documento público, fazer uma nota em repúdio à inércia desse prefeito, blá, blá, blá. Tá certo? Registrar isso, né? Uma nota pública enquanto fórum e enquanto audiência pública, porque a gente não pode fazer de conta que está fazendo ou brincar de fazer. É todo mundo aqui profissional, não tem ninguém amador. A gente deixou os afazeres da gente para discutir o que está incomodando a gente, que é falta de vagas, é educação precária, é a merenda que não presta, não é? E tudo isso a gente tem que registrar através de um documento oficial repudiando o gestor frente ao descaso em relação à educação. Obrigado, e é isso, pode contar com a gente. Obrigado, viu? Obrigada, Lucas. Maria Lúcia da Silva. Deu logo um negócio, né? Boa tarde a todos e a todas. Vou ficar aqui sentada mesmo, né? Porque eu já estou cansada, com 67 anos. Não é não? Então, eu agradeço estar aqui presente hoje pelo convite. E eu represento a Federação Ibura Jordão, também sou do Conselho, também estou no Confórum. E eu acho que eu concordo plenamente com o meu companheiro ali. Quando ele disse que do fórum, acho que a gente está discutindo, acho que não tem o que a gente discutir, né? Porque a Prefeitura do Recife, ela mesma aprovou e desaprova o que ela mesma faz, né? A gente foi para uma comude onde a gente foi totalmente distorcido lá, fizeram aquele blá blá blá, toda hora que a gente ia falar tinha uma intervenção, a prefeitura se opõe, uma mesa totalmente ditadora, eu acho que todo mundo estava lá, viu, às vezes, quando Carmen Dolores entrava, metia porrada para cima, era que a gente teve mais hora de falar. E a gente viu que tudo que a gente discutiu naquela comude foi de ralo abaixo. De repente, a gente viu falar, cadê o plano? Foi o que aconteceu. E a gente está vendo hoje que nada foi cumprido daquela comude. Nada foi cumprido. Não só daquela, como de outras do passado também. O que eu vejo sempre falar há anos que eu tenho é que é plano dali, é plano da acolá, é plano dali. E cada vez a gente tem as coisas mais se afundiando, a educação ficando pior. Concordo plenamente quando o Lucas diz uma merenda de péssima qualidade, as crianças fora de sala de aula. Agora, eu pergunto também,
Aqui nesta casa tem uma comissão chamada Comissão de Educação. O que é que essa comissão faz mesmo? Ela fiscaliza? Ela cobra do prefeito? Ela já foi lá? Ela já perguntou? Ela já foi nas escolas? Já fiscalizou? Não, eu ainda não vi essa comissão desta casa em escola nenhuma para reclamar e nem ouvir a população do Recife. E as escolas continuam precárias e as crianças fora de sala de aula. Não é isso? O ensino infantil, o que a gente vê é todo mundo construindo todo dia uma gambiarra de escola infantil. Porque nas escolas públicas não tem vaga, aí em cada esquina se abre uma escola sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma qualificação, e as crianças estudando e outras fora de sala de aula porque não tem aula nas escolas públicas municipais. E a gente sabe que esta gestão que está aí, que chegou agora, que está saindo, não sei se vai sair ou se vai continuar, né, que Deus espero que Deus permita que ela saia, não tem um pingo de respeito pela educação, não. Não tem mesmo. Ela não tem educação, ela não tem respeito pela educação, ela não tem respeito pela saúde, ela não tem respeito pela cultura, ela não tem respeito por nada. Tudo que nós brigamos durante esses anos todinhos, que conquistamos a grandes penas na rua, né, na porta de prefeito, de prefeitura, a gente está vendo tudo que a gente reivindicou até hoje, indo pelo ralo abaixo, né? E a gente chorando sempre na porta, sempre cobrando o direito que é nosso, tem que estar lá brigando pelo ensino de boa qualidade que a gente sabe que não tem. Então, eu fico muito preocupada com relação a isso. Um conselho de educação alienado não sabe nem o que está fazendo. Porque eu cheguei naquele conselho de educação, eu senti vergonha, porque eu fui levar um ofício da Federação em Bura Jordão para um seminário e quem estava lá não sabia nem o que era. Foi preciso ligar para o presidente, ele também não sabia nem o que era, como era para responder aquele ofício. Isso, que qualificação é essa? Que pessoas são essas que estão num conselho de educação? Para quê? Para educar quem? Se nem eles têm, não tem uma mínima educação, não sabem nem o que está fazendo no conselho de educação. Os conselhos escolares também, muitos têm culpa, alienados com professores, né? Todos alienados, não lutam pelo direito daquelas crianças. Aí eu falo com isso, para mim é uma vergonha dentro de uma gestão e também para o Conselho de Educação desta casa também, que não fiscaliza. E também, como meu companheiro disse, fora Temer, que ele é eu sempre entraram como golpista, sempre, toda vez que eles atuam, é dando golpe. Muito bem, é isso mesmo. Betinha José, por favor. 3 minutos, Betinha. Olá, boa tarde a todas e a todos. Aqui parabenizar a Marília, Isabela de Rodão e as companheiras aqui e o companheiro também da parte do Movimento Popular Social, né, e do sindicato. Bem, eu represento a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a gente que vem lá desde do Plano Nacional de Educação, numa construção que eu entendo de força, briga de força, né? Várias forças, e conseguimos fazer com que o Plano Nacional de Educação fosse um dos instrumentos de referência a ser seguido por municípios e estados, né? Então, foi nessa forma que chegou do município, que teve que, de alguma forma, ser aprovado, né? Seguindo, né, de fato, uma regra aí para poder receber recursos e várias formas, né? Diferente de outros planos que o município nem apresentou, né? E está aí também ao léu. Mas eu queria só aqui trazer o destaque de que o legislativo ele tem um grande papel importante, né, nesse acompanhamento, né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais instigar, chamar a atenção do legislativo, né, para que monitore. De fato, Lúcia trouxe uma questão, que comissão de educação é essa, que inclusive assinou, deu aval para o plano do governo ser passado aqui de goela abaixo. Isso é bom de se destacar, que foi do vereador aí do partido golpista, né? Então, passou de goela abaixo, né? Várias outras comissões deram negativas, né? Tentando barrar o trâmite aqui da casa, né? Então eu queria só trazer
reforçar que o Fórum Municipal da Educação, de fato, concordo com o que Isaac traz, nós precisamos fazer uma ação de constrangimento ao prefeito Geraldo Júlio, inclusive estava ali dividindo com a companheira, inclusive o Fórum Municipal da Educação, ele pode, inclusive, mobilizar e fazer um grande debate com os que estão aí candidatos, porque eu acho que é importante a gente mobilizar e fazer isso. Esses candidatos, de fato, têm responsabilidade com a educação, né? Quer dizer, já que o plano vai ser de 10 anos, os que vão, eu acredito que vai ter mudança na cidade do Recife, né? Então, portanto, qual será o lado deles? Né? A gente precisamos também fazer isso. E constranger o prefeito Geraldo Júlio, que é um escroto, né? Que, de fato, de respeito a todos e todas com seu interesse comum, com sua máquina aí, né, virtual. Um forte abraço. Obrigada, Betinho. Vamos medir bem as palavras, que aqui é uma casa legislativa, né? Apesar das nossas opiniões aí divergentes com ele, mas a gente está numa atividade institucional, né? Carlos ou Marcos Elias? Carlos? Carlos Elias. Boa tarde a todos e a todas. Também estou representando o Simpere, né? Mas a gente vem aqui fazer a denúncia, né? Porque a Comude foi chamada, né, pela Prefeitura do Recife, né, para que a gente construísse o Plano Municipal de Educação, o PME, né? Certo? E a gente passou 8 dias lá, com vários segmentos da sociedade civil, né? Não foi só os professores, foram vários segmentos da sociedade civil, que passaram 8 dias ali no Paulo Freire, né, fazendo uma discussão muito profunda, né, certo? Para que a gente tivesse um plano municipal de educação que representasse o povo do Recife, né? Certo? E foi um grande desrespeito, né, essa gestão do prefeito Geraldo Júlio, né, certo? Porque ele jogou toda essa discussão que a gente fez durante 8 dias, né, com a sociedade recifense, com todos os segmentos representando a sociedade do Recife, o povo do Recife, ele jogou toda essa discussão na lata de lixo. Então foi um grande desrespeito com o povo do Recife e com a educação do Recife também, os professores do Recife, né? Então isso precisa ser lembrado, né, e denunciado todos os dias, né? Porque esse plano que está aqui, certo? Foi esse aqui que o povo do Recife construiu, através de seus segmentos, né? Cada representação de seus segmentos. Foi esse aqui que o povo do Recife construiu. E Geraldo Júlio jogou isso aqui na lata do lixo. Veio para cá uma coisa completamente diferente do que o povo discutiu lá, do que os professores discutiram lá, que entende bem de educação, e que o povo, e os segmentos também, né, que estavam lá, fizeram a discussão. A coisa que veio para aqui foi completamente diferente. E excluíram daqui uma coisa muito importante também, a discussão de gênero, que tinha nesse plano aqui. Discussão de gênero nas escolas. Né? Porque o que os professores queriam com essa discussão de gênero nas escolas? Evitar o machismo, né? Que os alunos cresçam, né, com a ideologia machista. Né? Então a discussão de gênero nas escolas é para isso, para evitar que o menino, né, que a gente traz essa ideologia machista, porque a gente aprende em casa, né, a ser machistas, e a gente aprende na escola, né, e aprende estudando, que a gente deve combater essa ideologia machista. Né? Então a discussão de gênero nas escolas era para isso, né? Para evitar que mais mulheres morram lá na frente, vítimas do machismo, né? Certo que o estado de Pernambuco está em primeiro lugar. Então a discussão de gênero nas escolas era para isso. Era para que as meninas também, a gente tem muitas meninas adolescentes nas escolas que engravidam muito cedo, né? Então a discussão de gênero nas escolas é para evitar também que essas meninas engravidem muito cedo, né? Que elas possam estudar, terminar seus estudos, né? Para depois ter uma vida, né? Com casamento e ter sua vida profissional também garantida, né? Através do estudo. E também para evitar nas escolas, a discussão de gênero vinha também para evitar nas escolas, a questão da homofobia, né? Que mata nesse país muitos gays, né? Muitas lésbicas nesse país, né? Como a gente viu até na Copa do Mundo agora, né? Certa menina, né? Que nos representa muito bem, né? Certo? Aquela negra lá que ganhou a medalha de ouro e foi vítima também, né, da homofobia, né? Da discriminação, porque era lésbica. Né? Então a discussão de gênero nas escolas é justamente para evitar isso, que a gente crie uma sociedade, né, que não seja machista, né, que não discrimina a mulher,
que não seja homofóbica. Essa era a importância da discussão de gênero nas escolas. E foi tirada disso aqui. Foi tirada desse plano, né? E jogado na lata de lixo. Além disso, tem a meta 6, da questão das escolas integrais, né? As escolas integrais no Recife estão caindo aos pedaços, né? Então, primeiro a gente tem que construir uma concepção de escola integral, né? Para depois transformar uma escola em escola integral, né? Melhorar a nossa concepção de escola integral, que não foi discutido com os professores, foi imposta de goela abaixo. Uma outra questão é o que visa esse PME de verdade, né? E o PNE nacional também. É o desvio do dinheiro público, da educação pública para as instituições privadas. E a gente já está vendo isso aqui com o ProUni, né? Que vai ajudar as universidades privadas. E deixa de investir nas escolas públicas do Recife, que está caindo nos pedaços. Tem muitas escolas que não tem tone, que não tem papel higiene, que não tem material para limpeza, né? Enquanto ele está pagando aí universidade privada superior, de ensino superior, que isso não é uma obrigação do município, né? Então isso é um absurdo e a gente precisa fazer a denúncia. É isso. Obrigada, Carlos. Cíntia Lima. Líria. Por favor. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento a mesa, a todos que estão aqui. Eu sou Cíntia, professora. Estou aqui como convidada e gostaria de fazer algumas considerações acerca da escola integral. Realmente, o modelo que foi implementado em 2014 aqui no município de Recife, foi contratado o ICE, Instituto de Corresponsabilidade em Educação, que é um parceiro privado do Estado e que veio para implementar este modelo no Estado, se não me engano, em 2006, não me falha a memória. E aí foi implementado sem sermos ouvidos, claro, não houve nenhum fórum de discussão, nenhuma ação para que a gente fosse ouvido, e foi implementado esse modelo de educação integral no município. Esse modelo, ele prevê uma jornada ampliada, né, de carga horária, então ele também prevê atividades complementares baseadas em programas, em políticas públicas, tais como Mais Educação, Escola Aberta, o PDD interativo, né, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, com o programa Escolas Sustentáveis, e não é isso que está acontecendo nas escolas. Esses programas complementares que vêm a acontecer, digamos, no contraturno, não há contraturno porque é integral, mas, digamos, em um horário os meninos têm aula, né, regência, e normal, e à tarde eles teriam essas atividades educativas com esses programas complementares. E ao invés desses programas complementares, o que a gente tem é justamente mais uma parceria público-privada, algumas, né, com o Lego, o Mendilab, a robótica. Então, o professor ele está em regência pela manhã e pela tarde. Então, é só regência. Existe, inclusive, um trabalho de Cavalieri, se não me engano, uma dissertação de mestrado, algo assim, que ela traz escola de tempo integral versus aluno em tempo integral. Então, aula o tempo inteiro em regência e os meninos o tempo inteiro em sala de aula. E a gente também observa que é preciso voltar a olhar para a questão curricular, porque o currículo ele é diferenciado. Existe a parte básica, né, seria a base comum do currículo, que são as aulas de geografia, história, português, matemática, e o currículo, a parte diversificada do currículo. Aí entram algumas outras disciplinas, como protagonismo juvenil, projeto de vida, tutoria, né, onde o professor ele tem como orientação ser orientador ou tutor de uma turma. Acontece que existe uma janela na carga horária onde o professor ele oferece disciplinas eletivas, ou seja, o estudante ele escolhe qual disciplina ele quer estudar como eletiva uma vez na semana. Acontece que a gente não tem essa autonomia de oferecer, de defender a ementa de uma eletiva que a gente queira. Eu, por exemplo, trabalho muito com a educação ambiental e seria essa a minha eletiva. Não. As eletivas, elas vêm já prontas. É uma questão importante para a gente pensar, porque o currículo ele não é neutro, ele manifesta uma intenção, né? E de quem é essa intenção? Né? O que se quer? É o que eu quero que você aprenda. Então, eu estou aqui apenas para fazer umas considerações em relação à escola integral, voltar a olhar para essa questão, porque a gente viu na meta em 50%, né? Não vou aqui me deter às questões que são comuns a todas as escolas, como estrutura, alimentação, também é muito importante. Mas quando a gente pensa nas premissas que trazem, né, a educação integral, vamos pensar no discurso institucional, né, como é que ele se manifesta. Porque o discurso, ele
sabe, e aí vem Foucault, né, quando ele diz que o discurso ele não está apenas no texto falado ou escrito, mas ele se manifesta nas ações também. Então, é isso, apenas umas considerações em relação à escola integral, voltar a olhar para ela é importante também. Obrigada, Cíntia. Não tem mais ninguém inscrito. Alguém queria fazer uma observação? Uma fala? Mauro. Mais alguém além de Mauro? Pronto, então, após a fala de Mauro, a mesa faz as considerações e os encaminhamentos. Boa tarde, gente. Eu sou Mauro Silva, sou professor da cidade do Recife. Passei um tempo relativamente longo fora da cidade. Estou voltando agora e aprendendo, ou reaprendendo, né, Recife. E confesso que tem algumas coisas que me surpreendem negativamente. A primeira delas é a lamentável desconsideração que foi feita com os trabalhadores da educação e com toda a mobilização realizada no município para a criação do Plano Municipal de Educação. Tá? Então isso realmente é lamentável não se levar em consideração nada que tenha sido proposto coletivamente. Isso não é assim que a gente constrói as coisas. Mas tem uma coisa, como eu sou da educação de jovens e adultos, né, tem uma coisa que me chamou muita atenção. É que nós, mais uma vez, esquecemos da educação de jovens e adultos. A situação da educação de jovens e adultos na cidade do Recife é também lamentável. Tá? Então a gente precisa olhar com bastante carinho, a gente precisa aproveitar a oportunidade que o Plano Municipal de Educação está nos dando, tá? Apesar de não ter sido feito como a gente gostaria que fosse feito, mas ele possibilita efetivamente. Nós temos uma lei que estabelece metas a serem cumpridas, tá? Não sei que estratégias foram feitas, não conheço a fundo o plano, mas vi aqui que a professora mostrou as metas estabelecidas, e dessas metas estabelecidas, se a gente tirar 4 ou 5 que não são de responsabilidade da prefeitura, 3 estão diretamente ligadas à educação de jovens e adultos. E o número de pessoas de baixa escolaridade no Recife, o número de pessoas ainda não alfabetizadas na cidade do Recife é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. A gente tem que reforçar e tem que ter muita atenção com esse público, porque é um público que é formador de opinião, é quem sustenta a família, é que dá amparo, né, a essas pessoas. E o resto eu acho que vocês colocaram, eu acho que todos os colegas aqui foram muito felizes em dizer, olha, a gente tem que olhar assim para o Plano Municipal de Educação, que faz referência ao Plano Nacional, a gente tem que estar acompanhando os dois o tempo inteiro. E o caminho é esse. O nosso papel aqui é acompanhar, e acho que essa casa tem essa função mesmo. A Comissão de Educação ela deve se fortalecer e nós cobrarmos dessa comissão uma posição mais efetiva. E a palavra que você usou, tem que constranger, tá? Em todos os níveis, né, da gestão pública, né, no país, seja ela municipal, estadual ou nacional. Se não for bem feito, nós como cidadãos temos que constranger o gestor público para que ele cumpra a obrigação, né, que ele tem, constitucional que ele tem de atender a população que a gente tem aqui no país. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Obrigada, Mauro. Queria passar a palavra para a professora Carmen fazer as considerações após as falas e depois na ordem que a gente falou a primeira vez e depois nós fazemos encaminhamentos. Por favor, Carmen.
Alô? Bem, na verdade, eu tinha... não vou fazer as considerações, eu queria fazer alguns comentários com relação aos cumprimentos, com relação às metas do Plano Nacional, né? Do Plano Municipal. E eu fiz um levantamento, um diagnóstico através de uma solicitação de dados à Prefeitura que foi negado 50%, só negadas as informações que nós do Fórum solicitamos, mas a gente tem alguns dados que eu acho importante serem socializados nessa audiência, né? O primeiro é que, sem dúvida, pegando o gancho com relação à educação de jovens e adultos, a gente teve uma redução significativa do número de estudantes. Em 2014, a gente tinha 8.846 estudantes. Em 2015, a gente passou para 7.929 estudantes. Ou seja, a meta de reduzir o analfabetismo na cidade do Recife, de erradicar isso que envergonha o Brasil, infelizmente, ela não foi cumprida. Pelo contrário, a gente teve uma redução do número de matrículas para a educação de jovens e adultos em função do fechamento de turmas, como todos nós sabemos, do fechamento de turmas. Outra questão que eu considero também muito importante é uma grave situação que eu, inclusive, estou vivenciando essa situação na escola ao qual eu sou lotada, que é a indicação dos gestores, ou seja, a destruição gradativa do processo e do desrespeito à lei que foi aprovada na própria Câmara de garantir que os gestores exerçam a função através da eleição. Então, hoje, na cidade do Recife, a gente já tem 10 escolas onde os gestores não foram eleitos. Então, eu considero que a quebra desse paradigma de garantir a gestão democrática nas escolas é gravíssima. A gente começa o desmonte dessa maneira, principalmente nas escolas integrais e semi-integrais. Ainda na gestão democrática, outra coisa que eu considero gravíssima é o processo e a política intervencionista da Prefeitura. Ou seja, a gente tem hoje 6 escolas, no mínimo que eu tenho conhecimento, que estão hoje sob intervenção. Eu considero que o processo de intervenção, onde a Prefeitura destitui o gestor e bota um interventor, isso é um desrespeito àquele gestor que foi eleito. Né? Se o gestor não vem cumprindo, ele não está fazendo um bom trabalho, aí vai caber um trabalho de acompanhamento, de formação, e não de exoneração sumária do gestor e de colocar interventores que ficam sem... Outra coisa grave que eu acho que as vereadoras aqui presentes é a gente, de fato, estabelecer uma lei. Até que período pode-se ter uma intervenção? É de 3 meses, 4 meses? Né? Porque a gente tem escola que tem intervenção já há quase 8 meses, 6 meses. Então, isso é o Estado intervindo e descumprindo o processo legítimo, né, de eleição democrática. Outra questão que eu considero fundamental, que eu acho que é um dos processos importantes, é a gente desqualificar esse discurso falso de que a qualidade da educação no Recife ela está melhor. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa e estou disponível para dar a qualquer jornalista e a qualquer pessoa o site do MEC, que eu posso, inclusive, imprimir, porque os dados que eu estou dizendo não são dados da minha cabeça, e eu procurei analisar os dados de 2013 e 2013, são os dados de 2013 e 2014. Eu não estou colocando os dados de 2015, porque não foram disponibilizados pelo MEC. Eu recebi alguns dados da Prefeitura, mas eu não vou divulgar, porque eu só considero os dados que estão no cadastro do MEC. Então, a gente teve o número de aprovados na Prefeitura do Recife, de 2013 para 2014, teve uma redução de 10%. Ou seja, a gente teve mais alunos reprovados de 2013 para 2014. O número de reprovados nos anos finais, que significa do 5º ao 9º ano, era de 13,80% no final, antes de Geraldo Júlio assumir. Hoje é de 25,60%.
Ou seja, em 2014 foram reprovados nas escolas da Prefeitura do Recife 25,60% dos alunos, em relação a 2013, que foram 13%. Então, isso foi uma considerável, né, comprometimento da qualidade, porque a gente teve um aumento significativo no número de estudantes retidos e reprovados. E a evasão, que é outra coisa que eu considero que é fundamental, de 2013 para 2014, a gente teve de 4,30%, a gente teve 9,80%. Isso porque existe hoje um mascaramento, que é o aluno que vai para a escola integral e ele pede transferência e a prefeitura não considera isso como evasão. Na escola onde eu estou lotada, 50% dos alunos, que é uma escola, o reitor João Alfredo, que fica nos Coelhos, que atende aluno dos Coelhos e do Coque, 50% pediram transferência da escola. Isso significa que esse modelo de escola integral, ele é imposto para a população. Não é ouvido os pais. As pessoas não são consultadas para implantar a escola. Então, eu considero que isso também é outro gravíssimo problema, a imposição de um modelo de escola sem consultar a família e a comunidade escolar. Né? Então, infelizmente, não dá para a gente discutir, mas a gente quer informar que no dia 2 de setembro a gente vai ter uma reunião do fórum e nós do fórum vamos publicar, né, publicizar esse levantamento que a gente fez, inclusive com informações cedidas pela própria prefeitura, onde a gente, de fato, tem hoje, categoricamente, dizer que a qualidade da educação no Recife hoje é pior do que antes nas outras gestões anteriores. E isso são dados fornecidos por constatação e por informação do próprio MEC. Então, eu acho que, como sugestão, né, eu acho que a gente precisa, de fato, tomar uma posição enquanto fórum, tirar dessa audiência de hoje uma representação das entidades e das pessoas e representação dos parlamentares para que a gente possa ir à prefeitura se posicionar com relação a essa ausência e também, de fato, isso já tinha sido uma decisão do fórum, entrar no Ministério Público pelo não cumprimento da Lei 14.479, que é a Lei do Plano Municipal de Educação. Eu acho que não resta outra alternativa para nós a não ser essa, né? Porque é o descumprimento da lei e isso precisa ser amplamente divulgado na sociedade, que o Plano Nacional, o Plano Municipal de Educação do Recife não vem sendo cumprido em praticamente todas as suas metas. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Carmen. Ana Lúcia e Clínio querem fazer alguma observação ainda? Vou, mas é uma observação. Então, Ana Lúcia, por favor. É uma tá ligado aqui? Tá ligado. Agora, eu tenho sim, uma pequena observação, sabe? Interessante, sabe, Carmen, as informações. Uma das coisas que eu fiquei aqui, enquanto todo mundo estava discutindo, né, a gente vai observando que as leis, em outros lugares, elas são fruto do consenso de diferentes grupos sociais. Né? As leis, elas são formadas, né, vêm através de amplo debate. Acontece que aqui, acho que no país inteiro, mas vou falar especificamente de Recife, as leis, elas cumprem a interesses, né? Elas servem aos interesses particulares. No caso, quando você o plano está, no caso o PME, tudo que foi discutido, tudo que foi debatido não está presente, né? O que nós temos aqui, o projeto que foi aprovado, o plano que foi aprovado, não corresponde ao que foi aprovado pela categoria. E pior, é quando a gente vê que ele legitima essa questão do ProUni municipal. Porque quando ele cria, ele tem um interesse, né, de tirar a verba pública e botar na iniciativa privada, aí o que é que ele faz? Ele bota numa das metas, uma meta que não corresponde ao do município, que não é prioridade do município, que é o ensino superior, mas por que ele faz? Ele faz
para poder garantir a verba das universidades particulares, para as faculdades particulares. Inclusive a Maurício de Nassau, que é que mais recebe verba da Prefeitura do Recife hoje, através de isenção de impostos. Isso a gente vem vindo. Qual é o outro interesse que esse plano serviu? Ele vem servindo, infelizmente, aos interesses religiosos, da bancada religiosa. Porque quando se tira a questão de gênero, ela está servindo, sim, a interesses. E a gente fica, assim, meio muito preocupado, porque quando se tirou do Plano Municipal de Educação, e que nós temos aqui, nessa casa, a questão da lei da mordaça, né, pode ser que a gente está lutando contra, uma lei que também retira dos livros a discussão de gênero. Isso está presente. Então, e o PME, quando foi retirado isso, quando foi tirado do PME a discussão de gênero, ele deu a liberdade para fazer essa discussão. Ele abriu caminhos para isso. Então, o PME também está servindo a interesses. E essa reflexão a gente precisa fazer. A gente sabe que tem metas, né, que eu sou contrária a essa palavra, vou bater sempre de frente em relação a metas, porque a educação a gente tinha, eram objetivos, que é muito mais amplo do que metas. Essa linguagem empresarial, né, de planejamento, porque os recursos humanos, né, é uma situação nova aqui no Brasil, mas o planejamento estratégico de recursos humanos, ele está dominando e está entrando na educação. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai olhar para as escolas como se fossem empresas. Vamos olhar para nossas escolas e fazer... Porque o que é que nós estamos formando? Quais são os nossos alunos? A gente está formando aluno para quê? Para servir ao mercado de trabalho. Quando a gente tinha que ter por objetivo fazer a formação plena do aluno. Essa, eu acho que é a grande preocupação que nós temos que ter. Porque, para além dos planos, a gente tem que pensar no aluno que a gente forma. A gente tem que pensar até na linguagem que está imposta nesses planos. Né? E a gente pensar a quem está servindo e como está servindo. Porque se a Prefeitura do Recife encontrou para fazer o ProUni municipal, ele encontrou brecha no plano municipal. Se os grupos, os fundamentalistas religiosos, se os grupos religiosos estão encontrando brecha, está encontrando brecha no plano municipal. Porque quando se tirou uma vez, vai se tentar fazer outras. Se o livro tem, vão tentar tirar, como estão tentando tirar do livro, como estão tentando calar a voz dos professores com a lei da mordaça. É esse recado que o Simpério tem a dizer. Obrigada, Ana Lúcia. Clínio, por favor. Bem, agradecer essa oportunidade de estar aqui também dando uma contribuição, né? Dizer, esse debate é muito rico, né? E seria tão bom que a gente pudesse ampliar para além da TV Câmara, né? Já que a gente discutiu tanta coisa muito importante no ano do plano municipal de educação, aprovado contra a nossa vontade, mas que aí está, né? Então, aí ficaria uma proposta. Eu não sei se isso a gente pode ter como acesso para jogar na rede aí, entendeu? Pegar essa gravação que foi feita e soltar e jogar, mesmo que em partes dos debates, mas que a gente pudesse fazer público, soltar mais, divulgar, né? Agora aí eu penso, né? Quer dizer, o que a gente pensa sempre é que escola nós temos e que escola nós queremos, né? E qual é o estudante que a gente está construindo, né? Qual é o estudante que a gente está orientando ali, que a gente está... meu Deus. Enfim, educação de qualidade. Nós fazemos... Quer dizer, eu fiz parte do Conselho Municipal de Educação nas gestões anteriores, né? Acho que de 2001 a 2008 eu fui conselheiro de educação, e o debate da construção de uma educação de qualidade, né? Então, sempre o foco foi qualidade, mas
poxa, o quanto é subjetivo o que é qualidade, sabe? O que é qualidade? Sei lá, a gente tem que botar gente para trabalhar, faz concurso, tem que fazer formação, tu tem que ampliar o parque escolar, tu tem que garantir o acesso e a permanência dos alunos, reduzindo a evasão, tu tem que olhar o custo aluno qualidade para poder investir na merenda, investir no material didático, no fardamento, enfim, esse universo ele é muito para além do que simplesmente a gente está nas mãos de uma lei que não reflete, a gente vai fincar o pé até onde a gente puder para ver qual é o formato que a gente tem, o mais breve possível, de fazer emendas a essa lei, de propor. Então fica aqui o nosso protesto e fica a nossa proposta de que esse caminho dessa audiência pública também aponte para qualquer alternativa de como a gente buscar fazer emendas a essa lei. Não é se através, eu sei que o Ministério Público, a gente enquanto fórum vai ingressar no Ministério Público pelo cumprimento do que está lá, mas eu quero mudar, a gente quer voltar, ó, os companheiros do Simpere muito bem trouxeram aí o caderninho amarelo, né? O caderninho amarelo que foi construído pela gestão, não, foi construído pela Comude, com a participação de todo mundo. Então a gente quer fazer emendas a essa lei, tá certo? E aí essa contribuição que a gente dá, deixa aqui a indignação da ausência da gestão nesse momento, certo? É bom que isso fique registrado e se de alguma forma for possível ser feito, vereadora, que isso seja feito oficialmente para a gestão, certo? Informando de que a audiência chamada para discussão com a sociedade de 1 ano, para comemorar 1 ano de aprovação desse plano que aí está, ela nem presente se fez para poder partir o bolo. Obrigado. Obrigada. Cline, vereadora Isabel de Roldão, quer usar a palavra? Vereadora Marília, boa tarde a todas e todos. Agradeço a gentileza de me chamar para a mesa. Eu vinha para ouvir. De fato, a gente tem uma ligação relativamente intensa com a questão do Plano Municipal da Educação, como com a questão da educação de uma forma geral, já que desde 2013, pelo menos no primeiro biênio, eu fiz parte da Comissão de Educação e do Conselho de Educação e vocês acompanharam um pouco disso, mas só a alegria de rever os rostos, né, de quem teve nessa batalha esses anos aí, de 2014, especialmente, na intensidade dos 10 dias lá, de imersão na construção desse plano, já me é uma alegria reencontrá-los e reencontrá-las. Mas, olha, eu não vou entrar no mérito do processo do plano, da forma abrupta como foi votada, todo mundo já sabe que foi goela abaixo, a sessão não pôde acontecer porque o plenário estava repleto de professores e professoras e estudantes, e encerra a sessão lá embaixo porque tinha grito, vem a gente aqui para cima, senta aqui em cima sem acesso restrito para a imprensa, sem acesso de ouvintes. Ninguém podia estar aqui presente, exceto os vereadores, a gente estava sem microfone, teve vereador que se retirou, daqui a pouco apareceu do nada, foi uma coisa assim incrível. É uma pena que a publicidade não tenha sido dada de forma plena para vocês assistirem como foi a aprovação desse plano aqui. Como a gente lá embaixo, cada um de nós tem microfone na mesa, então você liga o microfone e você fala, está lá registrado. Aqui ninguém aí tem microfone. E eu me lembro que eu pedi discussão de determinado ponto, mas como não tinha microfone, aqui a condução foi tumultuosa. Não, mas a Vossa Excelência não se pronunciou, então perdeu, tem que votar agora, enfim. E de forma mágica a gente sai, de forma mágica a gente chega. Enfim, foi aprovado, é o que temos, né? E aí é o que temos porque queremos, em tese. Porque eu fico me perguntando, eu falei aqui para a Clínio, por que tem tão pouca gente aqui?
Onde está nosso sentimento de revolta e de indignação com o que está acontecendo? Que silêncio é esse assustador que está acontecendo na cidade e no país, de uma forma geral? Né? Então, aqui eu fico muito mais no alerta. Não adianta a vereadora Marília estar chamando a audiência pública, estar publicizando, joga nas redes sociais, tenta colocar isso em jornal. Segunda-feira vai estar na sessão, vai estar falando. Se não tiver coro junto, se não tiver quem esteja ali engrossando o caldo. Quem é que está disponível para discutir a educação aqui nessa casa? A vereadora está aqui disponível para discutir. Mas e cadê a participação popular para fazer jus a essa discussão? Não que ela vá abrir mão e dizer simplesmente que não discute mais porque não tem presença ou participação ou porque, enfim. Eu fiz aqui a audiência pública semana passada para discutir o extermínio da juventude negra. Eu chamei os senadores que participaram da CPI no Senado e, pasmem, eu recebi como justificativo da ausência de um dos senadores que estava em período político, ele não ia poder estar aqui. Como se eu estivesse aqui pedindo voto. O fato dele estar aqui ia estar engrossando o caldo para mim, para pedir. Eu não estou pedindo voto a ninguém, não. A questão é muito séria do extermínio da juventude negra. E é muito mas é muito grave o silêncio da gente. A gente não pode achar que está na normalidade, porque infelizmente é assim. Não pode. Na verdade, o chamado que eu faço aqui, vereadora, é o seguinte. Ainda hoje a Prefeitura do Recife não apresentou um diagnóstico. Nós fomos para uma conferência de educação sem diagnóstico. Quando o Lucas, que falou aqui, saiu, não está mais aqui, eu iria dizer a ele, eu quando estava no Conselho de Educação, já tinha denúncia dos conselheiros tutelares, da representação do Conselho Tutelar de Recife, com assento no Conselho, denunciando que tinham crianças fora da escola. E a gente questionava a gestão dentro do Conselho, e a gestão dizia, não, a gente vai fazer uma reunião, a gente vai trazer os dados, e os dados eram sempre inferiores ao que condizia com a realidade. E a gente foi para uma conferência sem dados, a gente foi para uma conferência sem ter noção. Tinha noção, quem está dentro de sala de aula tem noção da sua sala de aula, da sua escola, mas como é que a gente junta essa rede toda para saber de fato onde é que estão os buracos para serem resolvidos, fechados em definitivo? E aqui eu queria registrar exatamente essa questão do diagnóstico. A que muito me assusta, talvez ainda mais do que a ausência da gestão nessa mesa, é a ausência do Conselho de Educação. O Conselho Municipal de Educação aqui é assombroso não estar presente. E a vereadora Marília me disse aqui que convidou o Conselho Municipal de Educação. E assim, é preocupante, porque é um espaço onde tem sociedade civil. Sociedade civil tem assento, né? E aqui eu fico para dizer a vocês uma coisa que me preocupa e tem me preocupado em questões que nós temos em comum. Nós continuamos falando para nós mesmos, para nós mesmas. A gente não conseguiu ainda sair desse debate para fora, levá-lo para fora, para outras pessoas que não têm envolvimento com a educação, que não seja da área, que a gente não conseguiu quebrar essas paredes ainda. E a gente continua aqui nesse número, conversando e discutindo para nós mesmas, para nós mesmos. Estávamos todos aqui, quase todos, 95% aqui, 97% estava na conferência. Esteve no dia da votação, né? E o que é que a gente avançou disso? O que é que a gente conseguiu levar para fora do universo da educação? Para envolver outros atores, outras atrizes que possam participar e se empoderar e se apropriar. E eu fico aqui como sugestão que a gente consiga tirar esse debate de dentro do nosso círculo, que a gente consiga levá-lo para outras esferas. Não sei se a reunião dos conselhos, de uma forma geral, não sei. Não sei se, por exemplo, envolver a juventude que utiliza da rede, que é usuária da educação municipal e estadual, sabe? Desenvolver esse diálogo de certa forma para conscientizá-los. E eu digo, se não houver pressão popular, não avança, tá? E eu fecho com uma frase que muito me é cara: nada para nós sem nós. Nada me representa se eu não estiver participando ativamente. Então, que a gente assuma isso e não aceitemos essa imposição, essa ditadura branca que está posta e está sendo
referendada a cada dia no nosso país, como se nós fôssemos os errados, as erradas. Então, aqui fica como sugestão que a gente amplie esse debate e saia desse universo nosso para levarmos adiante. Muito obrigada. Eu não ia nem me colocar, até porque todos e todas aqui me contemplaram bastante, não precisa estar repetindo tudo aquilo que a gente discutiu. Mas, assim, hoje foi um dia peculiar, né? Foi e está sendo. Nós, da Central Única dos Trabalhadores, inclusive, estamos com vários companheiros em Brasília. Os olhos do mundo estão voltados para Brasília, né? Os olhos do Brasil estão voltados para Brasília. E, assim, as nossas cabeças estão voltadas para Brasília. O golpe está sendo consumado, né? E a gente realmente está com essa dificuldade de reunir, de fato, toda a militância, principalmente em prol da educação, porque, de fato, hoje é um dia, né? Aquele dia, né? Então, assim, eu não podia deixar de dizer isso, né? Então, assim, primeiramente, fora Temer, segundamente, volta ao Dilma, né? E, voltando para cá, terceiramente, fora Jeju. Então, assim, deixei meu recado, né? E vamos embora, vamos continuar na luta, os encaminhamentos vão chegar até nós. E, nesse momento, também, a gente tem vários companheiros e companheiras presos, inclusive, viu? Então, assim... A gente vai encerrar, se você puder ficar mais 3 Obrigada. minutos. Não, mas aí tá tranquilo, o Clínio me passa todo o resultado, ok? Obrigada. Bem, gente, realmente é lamentável que a Prefeitura não tenha se feito presente, tampouco o Conselho de Educação, num debate tão importante, mas é algo que a gente já está habituado, não conformado, jamais conformado, mas habituado, que é essa atitude que normalmente a gestão vem tomando. E eu não estava aqui durante toda essa discussão sobre o plano, mas eu imagino, Isabela, como foi, porque aqui a casa está sendo conduzida à la Eduardo Cunha, inclusive palavras de pessoas, de vereadores que compõem a própria mesa, que dizem que a casa está sendo conduzida nesse sentido, porque é aprovado o que a base governista quer, leia-se o que o prefeito quer, porque manda em grande parte da bancada, e a presidência está a seu dispor, vamos dizer assim. Então fica realmente bastante complicado, mas a gente tem resistido e tem feito oposição, e eu acredito que a sensação de dever cumprido e que a gente tem muito o que avançar ainda é grande. E o combate é duro, inclusive pela própria, como Isabela falou, não é somente hoje que está acontecendo essa ausência da participação popular. A gente sabe que a mídia influencia muito as pessoas a não quererem participar, nem se inteirar do que tem acontecido nas esferas políticas, porque aqui não deixa de ser uma casa política, e isso dificulta muito o nosso trabalho, mas a gente precisa combater, resistir e tentar mobilizar cada vez mais as pessoas. Como encaminhamento, eu anotei aqui de algumas falas que a gente deve fazer uma representação ao Ministério Público. Aí a gente vai ter que discutir se será feito via Câmara Municipal ou em conjunto com o Fórum. Isso a gente pode discutir posteriormente, na medida em que elabora essa representação. A nota pública de repúdio ao descaso com a educação, que o Fórum ficou de fazer, não é isso, pelo que eu escutei. Eu gostaria de pedir a Carmen que nos passasse o pedido de informação que foi feito pelo Fórum e não foi respondido na integralidade, para que a gente possa fazer por meio do mandato. Agora, já adianto que, apesar de pela legislação, eles serem obrigados a responder em até 30 dias os questionamentos, eles vêm desrespeitando sempre essa legislação, e a gente tem tido que recorrer ao Ministério Público e a outras esferas, inclusive judiciais, apesar de também não ter sucesso, porque hoje a gente vive numa espécie de ditadura em que o PSB manda em todos os poderes, ou na maioria deles. Mas a gente tem buscado
que essas informações sejam respondidas. Então, gostaria de fazer essa tentativa aqui pela Câmara. Carmen, se você puder passar, que a gente repete. E é uma pena também que tenha havido, como é típico do PSB, uma perseguição institucional aos professores que gostariam de estar presentes. Eu tive informação de que alguns professores que queriam, Isabela, vir para cá, as gestoras, os gestores disseram que eles levariam falta. Então, pois é. Apresenta uma declaração daqui. Se persistir a falta, a gente aciona o Ministério Público. Não pode não, né? A gente precisa tomar essas providências e tem que combater esse tipo de prática que a gente sabe que é muito típico da gestão do PSB e que a gente tem que tornar público e fazer que a sociedade entenda, até mesmo porque nós estamos, sim, em período eleitoral e que a população tem nas mãos duas alternativas: continuar com esse projeto falacioso, mentiroso, perseguidor e de direita, ou escolher outro caminho. Então, eu queria agradecer a todos vocês. A gente vai publicar nas redes sociais os encaminhamentos e as providências. E agradecer mais uma vez, e fora Temer.